Salvador, não é, Jefferson? Do nosso Senhor e Salvador Jesus. Abra sua Bíblia, ainda no texto de Efésios 5, dos versículos 21 ao 33. Aí, quando os maridos abrem a Bíblia, eles olham para esse texto e eles vão se reunir hoje e vão me pegar lá fora, os maridos. Os maridos vão se fazer uma reunião aqui. Precisamos dar um aperto do pastor Marcos. Ai, meu Deus. Mas hoje o assunto é outro. O assunto hoje não é sobre você, marido, nem sobre você, esposa. Mas o assunto hoje é o mistério de Cristo, o mistério da igreja, ainda dentro deste texto complexo, desse texto que nos ensina tantas coisas. Mas é importante nós lermos sempre o contexto, lermos todo o texto. E Paulo, com a sua experiência de profundidade, Paulo teve uma experiência muito forte, muito profunda, uma experiência muito clara, muito real com Deus. No momento em que Jesus tocou a vida de Paulo, a sua vida literalmente converteu. Ele fez uma guinada na existência dele em todas as áreas da vida do apóstolo Paulo. Primeiro que o nome dele, você tem dois nomes, né? Ou Saul ou Saulo, né? Saul, Saulo. O nome dele identificava ele naquela vida antiga, naquele modo de viver. E ele então recebeu um novo nome. Por quê? Porque o novo Paulo nasceu. Essa foi a história dele, essa é a maneira como Deus age. Isso há mais de 2000 anos atrás, e ele continua agindo da mesma maneira. No mesmo modo. Do mesmo jeito. Um dia o Espírito do Senhor, um dia o próprio Jesus, ele apareceu a você. Por meio da sua palavra, por meio de uma experiência, por meio de uma voz, por meio de uma imagem. Porque se isso não fosse uma verdade, você nem estaria aqui hoje. Um dia Jesus apareceu para você, um dia Jesus tocou a tua vida. Um dia o sobrenatural tocou a tua existência. Isso é um mistério, mas um mistério revelado. E Paulo, então, chamado para ensinar e para revelar esse mistério, descortinar, mostrar o livro para nós, colocar o livro diante da nossa cara, assim, ó, lê isso aqui, conhece a mente e a vontade de Deus. Esse é Paulo, esse é o texto. Está apresentando hoje para você, ó, presta atenção. Essa é a minha palavra, essa é a minha voz. Esse é o meu texto, essa é a minha mente, essa é a minha vontade. Esse é o caminho que você tem que seguir. Esse é o jeito que você tem que viver. Essa é a maneira com que você tem que lidar com as pessoas. Esse é o jeito que você tem que lidar consigo mesmo. Por quê? Porque o alvo do Senhor é o contentamento, é a alegria, é a felicidade, é a vida em paz, é a vida tranquila, é a vida gostosa de viver, é a vida gostosa, é a maneira prazerosa, é viver de maneira tranquila a vida, tendo dias agradáveis. Mas a gente fica arrumando problema para a gente mesmo. A gente fica chutando pedra e fica arrancando a tampa do dedão. Só os mais idosos vão saber o que eu estou falando. É porque hoje tem esses tênis, né, tudo que protege. Antigamente era Tomás deu risada. Antigamente era descalço. A gente ia jogar bola, chutava pedra em vez de chutar bola. Tem gente que continua chutando pedra até hoje. Irmãos, a vida com Cristo é uma vida maravilhosa. É uma vida de refrigério. É uma vida
leve. Jesus troca o nosso jugo. Jesus tira o peso e coloca sobre nós uma vida melhor para viver. Mas a gente insiste em pegar aquele jugo pesado de novo. Por quê? Possivelmente porque nós estamos andando na ignorância. Estamos ignorando. O quê? Talvez algum tipo de conhecimento, talvez algum tipo de instrução, talvez algum tipo de conhecimento, de entendimento que escapou. E aí a Bíblia diz, errais porque não conheceis a verdade. E tem que conhecer a totalidade dela. Tem que conhecer todo, tem que entender os detalhes. E claro, há uma responsabilidade do próprio corpo, da própria igreja, de profetizar isso. Há uma responsabilidade nossa. Há pessoas que foram chamadas para isso, para realizar o ato profético. E o ato profético é exatamente o que acontece aqui todo domingo, quando um pastor, como um servo do Senhor, sobe para expor as Escrituras Sagradas. Ok? Mas tem a sua responsabilidade. Presta atenção. Deus está falando, em nome de Jesus. Amém? Um amenzinho assim, amém? Está melhorando, amém? Isso mesmo, irmão. Amém é assim seja, assim seja, assim seja. Em nome de Jesus. Palavra de Deus. E aí a primeira instrução de Paulo é o seguinte: entenda que você não é uma ilha. Você não é autossuficiente. Primeiro versículo do texto. Pode soltar o texto lá. Daniel Tavares. Ou quem é lá que está com o Daniel? Não estou enxergando. Isso. Olha o primeiro texto aqui. O primeiro texto diz o seguinte: você não é uma ilha. Você não é autossuficiente. Por mais que você se sinta a bola da vez, a bola branca, né? Eu sou diferente, sou melhor. Você não é, e eu também não, nem nenhum de nós somos. Nós estamos numa interdependência, numa inter-relação constante, necessária com todos e com tudo. Aliás, basta olhar para você, né? Todo mundo aqui devidamente vestido, né? Essa roupa que você veste, esse relógio que você usa, não foi você quem produziu. Alguém produziu para você poder estar aqui. Tomou um cafezinho hoje da manhã? Aquele cafezinho, coadinho. Eu gosto de coar o café, irmão. Sentir aquele cheirinho, aquele cafezinho preto caindo ali, né? Coisa boa da vida, né? Você que plantou lá no teu quarto, você colocou uma terrinha? Não. E aí vai, irmão, isso aí vai. Agora, imagina isso na dimensão espiritual. Uma comunidade é possível, ela acontece, ela existe, porque há pessoas que estão aqui disponibilizando a sua vida, serviço, para que tudo isso aqui aconteça. Por isso, Paulo abre dizendo, olha, deixa eu ensinar um segredo, deixa eu revelar um mistério para vocês aqui, ó. Para que a tua vida vá bem, aprenda uma coisa, você precisa aprender a sujeitar, você precisa aprender sobre sujeição, e você precisa aprender que Deus colocou essa competência em você, porque é uma essência, ser, não é se submeter aqui, não submeter lá, aqui ok, ali não, esse sim, esse não, não. A submissão é algo que está no cristão. Ele tem poder para isso, ele tem competência, ele tem potência. Ele é, essencialmente, cristão submisso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros, né? Foi estranho, né, começar dessa maneira no texto em português. Mas no texto original, ele usa aqui a qualidade e a ação das pessoas. Aí ele vai seguindo, vai falar, vai dar algumas instruções
dentro do campo da família. Ele não está pensando em uma pessoa, não está pensando em outra. Ele está pensando aqui na família como um todo e a família como modelo do sagrado. Porque mais do que você, lembre-se, você não é uma ilha, você não é, o Marcos, a Evelise, o marido, não, nós somos um corpo, nós somos uma unidade, nós somos gente que deve expressar o sagrado. E aí vem as instruções, mulheres aos próprios maridos. Eu já falei, não tem essa palavrinha, sejam submissas. Por quê? Porque não é uma ação, não é uma atividade que a mulher tem que fazer. Mas é uma ideia subordinada à de cima. Todos, uns aos outros, todos submetam uns aos outros, no temor de Cristo, mulheres aos próprios maridos. Como ao Senhor, marido como ao Senhor. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, olha a interligação que ele vai fazendo de igreja com família, com marido, com mulher, sendo este mesmo Salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Aí começa a falar da gente aqui. Igreja gloriosa, igreja sem mácula, igreja sem ruga, igreja que não tem coisa semelhante a ela, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Hoje eu fecho esse texto aqui com o versículo 32. Mas antes, vamos nos inclinar mais uma vez diante do nosso Deus, em ações de graças e súplica. Pai, graças te damos de todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, por tudo, pela vida, pelo cuidado, pelo vestuário, pela comida, pela bebida, pela moradia, mas também, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá a responsabilidade de cuidar do casamento e da igreja e também condições de fazermos isso. Obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, pela IBEC, obrigado porque nós podemos compartilhar, nós podemos comungar, nós podemos ouvir a Tua voz, nós podemos ler de maneira livre a Tua palavra e fazemos isso sempre, Pai, debaixo do temor do Senhor. E te pedimos que o Teu Espírito, manifestando em cada um de nós, alimente o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Paulo volta novamente, uma redundância, ele retorna, ele faz isso constantemente, ele retorna aqui ao assunto do mistério de Cristo. E isso porque há um perigo em cada um de nós, dentro da minha introdução, quando eu digo que tem gente que continua chutando pedra, tem gente que continua causando dor para si mesmo, tem cristão que está salvo, está em Cristo, tem todos os recursos, mas não se utiliza dos recursos que o próprio Deus te dá. Por quê? Porque você está distraído, você está absorto. A gente acha que tem coisas assim, que as coisas de Deus entram automaticamente em ação. Não, tem coisa que tem que você fazer. E aí, Paulo, tendo essa consciência de que
ensinos estranhos, ensinos errados, ensinos equivocados, vão diluindo a sopa. Vão diminuindo os nutrientes do caldo. E o que nós precisamos é de alimento, de nutrição para a nossa alma, para o nosso espírito, para nós suportarmos e entendermos e aplicando discernimento, a gente possa viver dias melhores, porque esse é o alvo do Senhor para você e para mim. Paz, tranquilidade, que é o fruto da graça do Senhor para cada um de nós. Mas a gente insiste, a gente persiste, talvez, possivelmente, por algum tipo de visão distorcida, por falta, possivelmente, de algum tipo de aprofundamento de conhecimento. E Paulo está muito preocupado que a igreja conheça de fato o seu Cristo. Quem é Jesus Cristo? Para você, em toda a sua dimensão. Aliás, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você se interessa em saber disso? Ou você está preocupado com aquilo que você acha? Porque a gente vai criando uma imagem da pessoa de Jesus Cristo, às vezes até fora do que o texto diz. Aliás, isso é importante? Ou você é mais importante? Ou as tuas necessidades são mais importantes? Parou para pensar nisso? O perigo do meio evangélico fazer disto aqui que nós estamos fazendo, simplesmente uma busca para a resolução de problemas, tipo filho pródigo. Pai, passa a grana para cá. Pai, reparte a herança agora. Mas filho, eu estou vivo ainda, você está me matando? Aí Deus reparte o dinheiro, o pai reparte o dinheiro, o que é que o filho faz? Se desconecta do pai. Então, há muita gente que se desconectou do seu Cristo, que até fala de Cristo, até fala de Jesus, mas não tem mais uma intimidade, um relacionamento com o mistério que foi revelado, mas ainda para muitos continua mistério, porque não existe mais mistério, não há mais mistério. Como assim não tem mais? Não tem mais mistério, tem aquilo que está oculto, que pertence ao campo dos atributos de um Deus que não revela porque a gente não consegue, não temos capacidade para entender. Mas aquilo que um cristão tem a capacidade de entender está descortinado, está revelado. Mas a questão é, que cristianismo nós estamos vivendo? E eu não estou aqui no papel de juiz, não. Porque essa é uma pergunta que eu faço para mim. Esse cristianismo, ele tomou toda a minha vida? Outro dia eu vi um vídeo que me chocou mesmo. Um vídeo, que a gente sabe esses vídeos que você vai vendo, de repente, eu sei que é comum, é algo que está na mídia e todo mundo pode ver, mas me deu um choque assim. Por quê? Porque está vinculado com um cristão. Dizendo assim, as pessoas falam que tem essa virtude, mas eu não tenho. Mas eu não tenho. As pessoas falam que o cristão tem que ser paciente, mas eu não tenho paciência. Pessoas falam que tem que ter amor, mas eu não amo. As pessoas falam. Então veja, olha só como é que nós estamos diluindo, nós estamos misturando, nós estamos diminuindo a pessoa de Jesus Cristo aos conceitos do sistema, do mundo. Nunca se esqueça que o mundo jaz no maligno, o sistema jaz no maligno. E isso significa o quê? Significa que existe uma ordem, uma organização, das pessoas não se submetem a Jesus. Porque se estivesse se submetendo, o fruto do Espírito estaria acontecendo na tua vida. E um dos gomos do fruto é amor. O outro é?
Não conhece o texto de Gálatas 5:22? Amor, paz, alegria, longanimidade, longo ânimo, paciência, domínio próprio. Aliás, Jefferson, pode haver cristianismo sem controle? Eu sou assim mesmo, eu estouro, eu bato para cima, eu falo mal, eu xingo, eu chuto a canela, eu risco a peixeira, enfio no bucho. Irmãos, você não entendeu que Jesus disse que se você, presta atenção, você não entendeu que se você não tomar a sua cruz e não negar-se a si mesmo, você não pode ser discípulo de Jesus? O que é a cruz? Já sei, é o meu esposo, essa cruz que eu carrego aqui. Pelo amor de Deus, né? Essa cruz, não é, né? Não pode ser, né, doutor? A cruz é o poder, a cruz é a potência, a cruz é a competência, a cruz é a força que há dentro de você, dentro de mim, dada pelo Espírito Santo, para você dizer: não! Eu não vou permitir que esse veneno entre nesse novo homem, nessa nova mulher. Por isso que a gente agride as pessoas aqui dentro. Eu fico chocado. Pessoas machucam pessoas. Sim, é só assim mesmo. O problema é que quando você agride outro, você se agride. Porque todo aquele que agride, agride a si mesmo. Paulo está preocupado com isso. Paulo está preocupado porque as pessoas tendem a não entender e não alcançar quem é a pessoa de Jesus Cristo. E quando você não entende Jesus Cristo, dificilmente você anda no Espírito. E se você não anda no Espírito, você não vive uma vida de plenitude espiritual. E aí a gente vive no concreto, porque a gente quer saber das coisas, eu estou tendo dinheiro, está entrando dinheiro, eu estou conseguindo viajar, estou conseguindo fazer o que eu consigo, eu estou abençoado. Isso é bênção, irmão. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade que é bom. Graças a Deus. A gente tem mais do que a gente precisa. Muito mais mesmo. Quem já viveu dias difíceis, eu posso falar, eu sei que outras pessoas, eu conheço testemunho de pessoas que às vezes não tinham quase, né, assim, aquela comida, né? Tinha lá um arrozinho, uma polenta, né? Um pãozinho, manteiga, ovo, essas coisas, é coisa de rico para algumas pessoas. E aí Deus prospera, a gente cresce, mas a bênção é o que Paulo diz quando ele abre Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. A gente não tem mais perdão, a igreja perdeu, a igreja é pródiga, a igreja perdeu essa dimensão. Nós estamos em Cristo. Agora, quem é Cristo? É a igreja, é a IBEC, é Cristo, é a reunião, é a organização. O problema é que logo no começo da igreja, as pessoas começaram a ensinar um Cristo que não tem a ver com a Bíblia. Por exemplo, um Cristo somente espiritual. Então tem gente que olha para Cristo, né, inalcançável, ele nem se envolve com Cristo. Por quê? Porque ele é só um ser espiritual. Imagina, eu conheci pessoas que quase não abriam a Bíblia, porque a Bíblia e Cristo não se envolviam. Não posso, eu sou um pecador, não posso me envolver com Cristo, não posso abrir a Bíblia, porque imagina, se eu vou abrir a Bíblia, vai ter uma dobrinha na Bíblia, que é sagrada. Isso porque eu perguntei: escuta, você não... Imagina, Evelise, você que gosta de marcar a Bíblia, você não marca assim mesmo? A pessoa deu uma travada assim, ó. Eu falei: está tudo bem? Não, mas você falou de colocar a caneta na Bíblia. E aí a gente, por quê? Porque a gente tem, aí eu detectei, o problema dele não é a Bíblia. É o conceito, é o ensinamento
que ele tem da pessoa de Jesus Cristo. E aí, veja, qual é a relação toda? Paulo vai dizer, no versículo 10 do capítulo 1, que todas as coisas convergem em Cristo. Todas as coisas. Isso é um mistério. Qual é o mistério revelado? Que tudo o que nós hoje estamos envolvidos, tudo, sempre está compartilhando de duas naturezas, a humana e a divina. A humana e a divina. Então, a palavra de Deus é humana e divina, dupla autoria. Deus inspirou, Deus insuflou, a mente e a vontade de Deus está no texto, quando você decodifica o texto, quando você interpreta o texto, quando você lê o texto, quando alguém explica o texto, pronto, a mensagem de Deus está sendo compartilhada. Bíblia. Igreja, humana e divina. Como assim? Você foi tocado por Jesus. Jesus te salvou. Sim ou sim? Não? Sim ou sim? O Luciano é sim ou não? Eu sou sim ou sim. Aquela história, irmão. Tem coisa que não na história, né, Luciano? Em Cristo tudo é sim, né, Luciano? Então veja. Eu e você fomos salvos por Jesus Cristo. Aí, olha só. Foi gerado um novo Lutiano, que já é luz. Olha só, Luciano agora iluminado. É uma redundância, né, de conceito. E aí, o Luciano nasceu um novo homem. Esse novo homem, essa nova mulher agora, está plenamente capacitado para ser habitado pelo divino, para ser habitado pelo Espírito Santo. Eu e você somos a habitação do Espírito Santo. Humano e divino. Mistério da igreja. Só que tem um detalhe. Começaram a aparecer alguns falsos mestres, alguns falsos profetas, alguns falsos pastores, que não eram falsos para os irmãos. Que não eram falsos para os irmãos. Por quê? Porque você fica ouvindo aquela conversinha que usa a Bíblia, faz sentido, tem lógica, é bonito. Mas é um pouco estranho, mas talvez ele esteja trazendo alguma coisa nova. Cuidado. Eu digo sempre para as pessoas que eu sirvo, se você me chegar aqui com alguma coisa nova que nunca ninguém pensou em 2000 anos de história, alguma coisa está errada, né, Paulo? 2000 anos, nunca ninguém, que só estudou, viveu a vida inteira para isso, nunca ninguém viu essa revelação no texto, só você. Alguma coisa está errada. Sabe por quê? Porque tem que fazer sentido para os santos. Se nós começarmos a trazer um ensino meio esquisito aqui, a igreja tem o espírito profético. Você tem o espírito profético. E toda a liberdade, pelo menos aqui na IBEC, de dizer, pastor, tem coisa esquisita aí. Aqui nós damos essa liberdade aqui. Aqui ninguém está acima do bem e do mal. Aqui os pastores aqui não são a cabeça da igreja. Esta é a palavra que está escrito lá, que todas as coisas convergem. A palavra convergir lá, por não ter uma palavra melhor no português, usou a palavra convergir, resumir. Resumo. Mas a ideia é de que todas as coisas estão sob a cabeça, anaquefalê. Quefalê, cefaleia, o que é cefaleia? Dor de cabeça. Agora, aná para cima. Então, todas as coisas estão concentradas, nada escapa do controle de Cristo. Mas e os falsos profetas? Falsos profetas, doutores, sabe o que são os falsos profetas? São aqueles elementos esquisitos que entram no corpo. Vírus, talvez, pode ser um elemento esquisito, estranho ao corpo. Vírus, está certo? As doenças, a gente chama de doença, né? Mas tem um elemento estranho ao corpo que entra ali e bagunça o coreto, né? Paulo está preocupado. Pessoas, por exemplo, que ensinam que Jesus Cristo nunca teve um corpo. Docetismo, tem nome. E aí a gente que só fica ligado ao Jesus espiritual, mas não entende esse lado da humanidade. Acha que pode fazer o que quiser no seu corpo, pode falar o que quiser, o que vier na telha, o que vier na cabeça, está tudo bem. Não está.
Não está tudo bem, irmãos. A verdade é, não está tudo bem. O que Paulo diz aqui, que nós temos que tomar esse cuidado em sermos uma igreja, para que nós sejamos apresentada, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. E você está sendo um dos elementos que está botando uma ruguinha ali. Mas Cristo vem e fala, atenção, atenção, cuidado. Por outro lado, alguns falsos, de novo, hein? É falso porque parece com verdade. Pessoas que ficam expostas a esse tipo de ensino. Primeiro, essa pessoa que a gente fica ouvindo, e Paulo, e o Novo Testamento vai dizer, essa pessoa está ligada a um corpo? Ela se submete a uma igreja? Ela aceita? Eu fiquei chocado, eu e o Luciano. Uma pessoa querida até, uma pessoa que nós respeitávamos muito. Disse para nós, aí depois veio ladeira abaixo, disse para nós o seguinte, não, aqui no Brasil não tem ninguém que eu ouça, que tenha alguma coisa para me ensinar. Lembra, Luciano? Aí ladeira abaixo. Aí veio ladeira abaixo. Nunca mais se envolveu. E aí, veja, respeito, claro, gente, todo o respeito, a questão não é essa, a questão é alguém que poderia estar servindo, produzindo numa igreja local. Normalmente, o que o Novo Testamento vai dizer é que as pessoas são itinerantes. Olha que baclava bacana, né? Não tem compromisso, bate em todo mundo, critica todo mundo. Gente, nós não temos que criticar pessoas. Longe de mim, imagina, pessoa querida, pessoa amada, mesmo essas pessoas que estão assim, sei lá, todo respeito a ela. A questão é a palavra, a questão é a sã doutrina, a questão é a comida é boa, a questão é nós estamos cozinhando, estamos colocando os elementos bons, e você sabe, principalmente pessoas assim como a minha esposa, que tem aquele nariz, meu Deus do céu, Evelise tem um nariz, gente, ela detecta uns cheiros assim que só Deus. Eu falo, meu Deus, isso é um dom, isso é um mistério. E ela sente, alguma coisa não está boa aqui. Então não vou colocar isso. Porque se colocar esse negócio na comida, o que vai acontecer? Vai estragar tudo. Paulo está preocupado. Ele não trata, e isso é incrível nesse texto, ele não trata de nenhum tipo de heresia aqui, mas ele deixa claro que nós temos que ter a visão da verdade. Por outro lado, se há pessoas que pensam em Cristo somente, né, assim, na espiritualidade, e transferem isso para a Bíblia é só espiritual, e transferem isso para a igreja é só espiritual, e aí ele faz o que quer no resto da semana, vive dessa maneira desgraçada, sem a graça. Tem aqueles outros, da época de Jesus, que começaram a ensinar que Jesus, na verdade, ele era uma pessoa como era um profeta, que é uma doutrina estranha, heresia chamada ebionismo, que Jesus só tinha corpo, só tinha matéria, ele não era Deus. Pronto. Surge mais um tipo de visão estranha, esquisita da pessoa de Jesus Cristo, que nós temos nos dias de hoje. Esquece a espiritualidade. Aí nós perdemos a perspectiva de uma igreja que é peregrina, que está rumo à pátria celestial, que tem que manter o equilíbrio entre o humano e o divino e o humano. Mas quando eu jogo para fora, chuto o sobrenatural, quando eu esqueço que a cabeça é Cristo e a gente assume a cabeça, principalmente do ponto de vista de igrejas que só pensam no social, só social. Gente, o resto. E a devoção, e a piedade, e as orações, aquilo que o Babu falou aqui, hein, Babu? E a ação sobrenatural de um Deus que deixou um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus, não só todos os joelhos se dobrem, mas também que todos os demônios batem em retirada. E que você pode orar em nome de Jesus. E a oração de um justo, a súplica de um justo pode muito em sua eficácia.
ao equilíbrio. Paulo está propondo aqui um equilíbrio. Isso é um mistério revelado. É um mistério revelado. Aí, outras heresias vão surgindo. Né? Por exemplo, a ideia de que hoje nós só temos a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o tempo do Pai foi no Antigo Testamento. O tempo do Filho, no Novo. E agora? Só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. Que é uma outra visão diminuída, distorcida da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, ser igreja é ser corpo de Cristo, no sentido de entender, alcançar, buscar o conhecimento. Paulo dirá lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, último versículo, ele vai dizer o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Então, ter o conhecimento é não estar mais debaixo desse mistério. É procurar, na prática, o quê? Envolvimento, vida com Jesus. Saber que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é humano e divino hoje. Espera aí, como assim? Pois é, porque o que ressuscita, e Paulo vai enfatizar muito isso, é o corpo, é a matéria. Por isso, negar a humanidade é negar a ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitamos. E Paulo, primeiro, fala o que aconteceu com Cristo e depois fala o que aconteceu conosco. Lá no capítulo 1 ele diz que Jesus Cristo foi ressuscitado e assentou. No capítulo 2 ele diz que Deus te deu vida, Deus te ressuscitou e Deus te fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, pela graça, sois salvos. Então, o que é estar salvo? Estar salvo é viver na prática. Viver nesse mundo, trabalhar, fazer o melhor que você puder, com ética, com moral, maneira correta. Sai fora desses elementos que pertencem a Satanás. Por exemplo, mentira, engano, maus tratos. Você vê o cuidado que Paulo vai trabalhando aqui, para que você entenda o teu relacionamento com Cristo. E o teu relacionamento com Cristo, ele está espelhado no teu relacionamento com teu marido, com a tua esposa, com os teus irmãos na igreja. O teu relacionamento na tua casa, o teu relacionamento na igreja, reflete o teu relacionamento com Cristo. Sério isso? Por que Paulo está preocupado? Porque Paulo está indo, conversava com o Carlos agora há pouco, Carlos? Paulo está indo para o caixão. Eita, que coisa feia de se dizer. Pois é, mas é verdade. Ele usa uma palavra bonita, Ele está para ser elibado, libação, O que é isso? Ele vai ser derramado. Ele vai ser derramado. Ele será entregue. Ele vai passar, possivelmente pela espada. Ele vai morrer, gente. Ele tem essa consciência que a vida está acabando, está se findando. Só que o que Deus revelou para ele é que o fim da vida não é morrer. Morrer é o começo da vida, mas que vida? Que vida? Que vida? Eu sei que os jovens que estão aqui, alguns daqui a pouco vão estar casados, vê a hora de casar. Alguns já casaram, estão iniciando a vida, falando, não estou nem pensando nisso. Ok, mas construa a sua vida sobre a rocha, e a rocha verdadeira. Não construa a sua vida nem sobre areia, nem sobre pedregulhos.
Então você vai viver a vida comum do lar, você vai viver a vida comum do trabalho, você vai viver a vida comum da família, dos relacionamentos, você vai interagir, Deus vai prosperar os teus caminhos, você vai crescer, você vai ter recursos, Deus vai cuidar das tuas questões, você vai ter dor, você vai chorar, você vai ter problemas, esse corpo vai envelhecer. Talvez você tenha alguma dificuldade no teu corpo, como alguns têm, justamente porque esse corpo aqui tem aquela datazinha de validade. Mas, enquanto esse homem exterior se corrompe, enquanto esse homem, essa mulher exterior, enquanto esse corpo aqui vai se corrompendo, o homem interior deve se renovar a cada dia. E ele tem que se renovar em Cristo, ele tem que se renovar no conhecimento do Senhor. Paulo sabe, se nós não conhecemos a verdade, essas heresias cristológicas, essas heresias a respeito da pessoa de Jesus Cristo, elas vão atrapalhar a tua vida cristã. E muitas outras heresias atuais vão se aproximando, vão chegando ali numa mensagem, num videozinho como esse que eu falei, que eu fiquei chocado, falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Numa rede social, que hoje nós estamos assim bem conectados com as redes, e as redes sociais assim têm tomado uma boa parte do nosso tempo. Lembre-se, não é porque alguém usa a Bíblia que ele é bíblico. Satanás usou a Bíblia e não foi nada bíblico, muito pelo contrário. Ele foi satânico, porque ele é Satanás. Satânico porque é Satanás. Foi diabólico, porque ele é o diabo, olha só. Muito bem. Esse é o mistério de Cristo. E o mistério da igreja, que somos nós, é o mistério agora de pessoas que não foram deixadas ao seu próprio cuidado. Quando Cristo te tocou, quando Cristo te resgatou, quando Cristo te trouxe, Ele trouxe você e Ele te inseriu, Ele te colocou, Ele colocou você dentro do corpo dEle. O corpo tem limite. Não é um ambiente agora que você fica flertando e transitando. Você tem que ter essa consciência, eu estou em Cristo, eu tenho que viver uma vida de santidade. Eu tenho que tomar consciência de que agora os nutrientes estão à minha disposição. Por quê? Porque no corpo, vou me arriscar aqui com um monte de médico competente, no corpo você tem todas as células e os órgãos conectados aí por vias que levam o nutriente, comandados pela cabeça. Então, pode acreditar de maneira simples na Bíblia, simples. Está escrito lá assim, ó. Você que está preocupado com o dia de amanhã. Estou preocupado, será que vai dar certo? Será que eu vou ter recurso? Será que eu vou arrumar um emprego? Será que eu vou arrumar Será que eu vou... Aí eu vou te lembrar uma frase, um texto da Bíblia. O Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das tuas necessidades em Cristo Jesus. Mas quem é Cristo Jesus? Esse é o ponto. Quem é Cristo Jesus? É um holograma, Porque os docéticos, Luciano, diziam que Jesus é um holograma, Transparente, não tem cheiro, não dá para pegar. E a igreja, essa igreja é na verdade o corpo de Cristo, portanto, o que a igreja não é? Se ela é um corpo, ela é orgânica. O que ela não é? Ela não é um clube. Ela não é uma organização. Ela não é uma pessoa. Não. Mas está escrito lá que eu sou o templo. Onde?
Me mostra. Onde está escrito que você é o templo? Paulo não diz que você é o templo, diz que vós sois. Segunda pessoa do plural, irmão. Gramática, língua portuguesa, simples assim. Por quê? Porque jamais passa pela ideia do Espírito Santo que uma pessoa vá viver uma vida isolada lá diante de uma câmera. Ou ele vai viver uma vida isolada como um ermitão. Estou em meditação profunda. Espera aí, brother, tem gente precisando ser servido. Tem gente precisando de serviço, tem gente precisando de cuidado, tem gente precisando de beijo, tem gente precisando de abraço. Por isso, você tem que estar aqui. Se você foi tocado por Jesus, você tem que estar no corpo. Você tem que se envolver, você tem que estar junto. Ah, mas eu vou lá, você vem aqui, porque o dia que você está aqui, você dá um abraço numa pessoa, você muda a vida dessa pessoa. Eu já contei isso aqui, mas alguns talvez que estão me assistindo não ouviram. Num culto que eu preguei, no final do culto, uma pessoa veio na minha direção. Posso dar um abraço? Pode. Aí aquele orgulho, né? Não, ele veio me abraçar por causa do sermão que eu preguei. Claro, irmão. Aí me deu um abraço. Aí ele falou assim, sabe, irmão, eu vim aqui porque esse é o primeiro abraço que eu dou em 4 meses. E eu vim despretensiosamente, mas o abraço que você me deu, porque eu sou um cara meio que abraço mesmo, sabe? O cara me dá um abraço, eu abraço mesmo, não fico brincando, não. Eu recolho a pessoa, eu acolho a pessoa. Aí ele falou assim, ó, faz 4 meses que ninguém me dá um abraço, ninguém me toca. Aí ele me contou a vida dele. Que a esposa abandonou, que ele estava sozinho, que ele não podia ver os filhos. Por um grande favor do patrão dele, o patrão conseguiu um quartinho pequenininho, que ele fica lá, e ele está transitando aqui, viu a igreja, entrou. Aquele dia, o que marcou aquele homem, talvez não foram as palavras do pregador. Não, irmão. Foi aquele olhar, foi aquele gesto, foi aquele abraço. Cristo muda a gente. Cristo transforma a nossa personalidade. Cada um está no momento da vida. Mas é isso que nós temos que aprender a olhar. Todas as pessoas estão no mesmo lugar, aos pés da cruz. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Ninguém está elevado, ninguém está abaixo. Não, nós estamos em Cristo. Estar em Cristo é estar no equilíbrio entre o humano e o divino. Entre as nossas atividades, que devem ser sempre santificadas pelo Espírito, todas as nossas atividades, todas. Trabalho, conversas, a maneira como você responde. Eu sei que dá vontade, às vezes, de dar umas respostas atravessadas. Irmão, cuidado. Sabe, se põe no lugar da outra pessoa. Mas a outra pessoa não está no teu nível. Eu tomo muito cuidado. Sabe por quê? Porque Cristo fez isso comigo. Porque Cristo fez isso comigo. Um ignorante que não conhecia direito as coisas dele, um ignorante. E Cristo foi tendo paciência. Esse Marcos. Filho, calma, menos. Filho, vai para cá. Filho, você está falando uma coisa aí, mas segura. Você está agredindo, você está chateando, você está machucando. Ora, Cristo quer a nossa paz. Cristo quer a nossa alegria. Cristo quer que a gente viva bem. E a gente quer que as pessoas vivam mal. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está incoerente aí. E uma palavra que, para fechar aqui, esse
exortação que Paulo traz para nós, uma palavra para fechar aqui, é uma palavra que ele usa bastante aqui, a palavra amor. A igreja é conhecida quando as pessoas se amam, têm amor umas pelas outras. Ah, eu sei, está falando daquele friozinho na barriga, negativo. Ah, do sentimento, negativo. Está falando da vontade. Não, não tem nada a ver com, no primeiro momento, com sentimento. Tem a ver com fazer o bem, com ser bondoso com os outros irmãos. Tratar todo mundo de maneira igual. Não importa se a pessoa tem uma função pequena aos olhos do mundo, mas grande deve ser para nós. Pessoas, por exemplo, né, nas instituições que nós trabalhamos, que estão envolvidas ali, por exemplo, com a faxina. Já percebeu que essas pessoas são pessoas ignoradas por todo mundo? Não ignore essas pessoas. Cumprimenta elas. Bom dia, tudo bom? Dê a paz a essa pessoa. Já parou para pensar nisso? A gente às vezes é muito... E se você entrar numa situação que Deus permita que aconteça com você, o que aconteceu, por exemplo, com Jó. E você tem que estar naquela posição. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver o que é você estar no meio de multidão e nunca ser notado. É o ser invisível. Para o cristão, ninguém é invisível. Para o cristão, ninguém é invisível. Para o cristão, nós tratamos igual. Aquela pessoa, e eu sou uma pessoa grata por essas pessoas, obrigado. Quando alguém entrega alguma coisa na sua casa, você pede uma pizza, a pessoa vai entregar. Se não tivesse aquela pessoa entregando, você ia ter que ir lá, né? A pessoa chega e fala, muito obrigado. E ele fala, obrigado porque você está fazendo uma entrega para nós. Sem você, realmente, eu teria que me deslocar, gastar meu dinheiro, botar gasolina no meu carro, ir até lá. Obrigado porque você mantém esse ambiente limpo. Da mesma maneira. E também não ficarmos, né, apavorados diante do mega blaster super poderoso presidente. Não. A pessoa que merece o mesmo respeito, o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo jeito. Cristo é quem faz isso por meio de nós. É ser humano, mas manter contato com o Espírito Santo. É ser igreja que cuida, mas é ser igreja que está procurando se ataviar com a santidade do Senhor. É ser família, é ser marido, é ser esposa, respeitando os limites um do outro. A esposa tem que respeitar os limites do marido. Cristo colocou o marido como cabeça, e não é à toa não, para servir, para ataviar, para deixar ela bonita, para cuidar dela, para dar condições que ela viva bem. A esposa, vendo isso, o esforço do marido, ela respeita o seu marido, ela teme o seu marido. O temor ali não é medo, não, é respeito mesmo. Falando, esse homem está esforçado. E se alguma coisa ele precisa aprender, ensina. Mas eu vou, claro, a minha esposa me ensina muito, o tempo todo. Tem uma mulher sábia na minha casa, eu posso dar esse testemunho aqui, porque ela me ensina sempre. Nem sempre eu gosto. É claro, a gente é bronco, né? Está me ensinando. Mas aí a gente para, reflete, fala, não é que ela tem razão? E a esposa olha para o marido, como a igreja olha para Cristo, e vê ali o braço forte, e vê competência, vê gente séria, vê gente que ama a Deus, vê homem que ora, homem que se preocupa com o cuidado. Não há mais mistério, irmãos. Não há nada oculto. Não há agora aquela ideia de que Deus anulou. Não, Deus me anulou. Não sei o que eu estou fazendo, não sei o que eu fiz, não sei o que eu farei. Não, não existe mais isso. Todas as coisas estão patentes, todas as coisas estão reveladas. Deus nos mantém em plena consciência, em tudo aquilo que a gente faz, em plena consciência. E se o Espírito do Senhor está agindo, é o Espírito do Senhor quem está agindo. Não é o Espírito do Marcos.
O Marcos é um instrumento. Como, por exemplo, o Ricardo. Eu vi o Ricardo aqui. Estava tocando baixo aqui, né, Ricardo? Você que estava tocando baixo hoje aqui, não é, Ricardo? Não, quem que estava tocando baixo aqui hoje? Hã? Fala o nome dele. Isso, o Ricardinho. Cadê ele? Está lá atrás, né? Então o Ricardinho estava tocando baixo. E se ele não estivesse tocando baixo, o baixo não ia se tocar sozinho. Olha o Ricardinho lá. Né, Ricardinho? O baixo ia tocar sozinho se você não estivesse ali com competência. Eu sou o baixo nas mãos do Senhor. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Nós precisamos da ação, do movimento e da graça do nosso Deus. Esse é um assunto que ele segue, ele tem que nortear. Nós temos que ter uma visão correta do nosso Cristo. Quem é o nosso Senhor? O nosso Senhor é aquele que você deve todos os dias buscar dele sabedoria, você deve procurar, você deve perguntar para ele como agir, o que fazer, como fazer, qual é a decisão que você tem que tomar. Pessoas que tomam decisões fora da vontade de Deus estão sofrendo consequências e vão sofrer. Por que dói? E Deus permite? Deus permite, como um pai às vezes. Não vai ali, não vai ali, não vai. Ele vai, chuta, cai, quebra o braço. Lembro do meu sobrinho Rodrigo, mais um espivetado. Lá em Avaré, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Um dia lá, puf, caiu. O que aconteceu? Quebrou o braço. Aí acabou, né? Quantos meses? 9 meses só. 5 minutos, 9 meses parado. Pronto, aí ele fala, então tá bom. Você não quer parar? Que Deus? Não, irmãos, não é Deus, é a pessoa. É você que está chutando pedra, não é Deus que está fazendo isso por você. Portanto, a preocupação de Paulo é o seguinte: grande é o mistério, mas o mistério, no capítulo 3, foi descortinado. Cada um de nós temos que ter consciência da nossa vida individual, do nosso relacionamento com Cristo, para que a minha família vá bem, para que a nossa igreja vá bem, para que o nosso trabalho seja um lugar santificado. Por quê? Porque há um santo lá, há um homem de Deus, há uma mulher de Deus naquele lugar, e um homem e uma mulher de Deus cujos rios de águas vivas estão fluindo do seu interior. E que tem uma fé simples. O que a Bíblia ensina? Eu creio. Porque a gente fica aquele, não, porque a Bíblia, não, gente. O que está escrito? Marido, amais vossa esposa. Amigo, cuida da tua mulher. Mas ela, não tem mais ela. Mas e você? Porque Cristo cuida de você. Serve o Senhor de todo o teu coração. Vamos orar. Pai, nosso Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, Trino, te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Seguimos, Pai, fiéis a Ti, nas nossas atividades, no cotidiano, mas conhecendo um pouco melhor, lendo um pouco mais dos Evangelhos, vendo como o Senhor Jesus Cristo tocou pessoas, ensinou, amou, conduziu, carregou. Pai, muito obrigado por esse tempo em que nós temos agora a possibilidade de viver uma vida melhor a partir de hoje, melhor, Senhor. Uma vida cheia da Tua graça, uma vida da Tua paz, Senhor, agindo e fluindo em nós e por meio de nós. Deus, a possibilidade que nós temos de ajudar pessoas, de servir pessoas, de cuidar de gente, mas também sermos cuidados, Pai, nesse relacionamento, nessa vida de igreja que Deus, o Senhor tem colocado como bênção para nós. Esse é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, maravilhosa graça, ó Senhor, a Tua graça maravilhosa e poderosa, que o amor do nosso Deus e Pai, que a consolação do Espírito Santo esteja derramado sobre cada família, sobre cada pessoa, sobre cada um,
desde agora e para todos sempre. Todos digam: Deus te abençoe, excelente semana. Vamos ficar em pé, vamos louvar o nome do Senhor. Fique em pé, aplauda o nome do Senhor, aplauda o Rei dos Reis, e vamos celebrar, vamos cantar, vamos finalizar com alegria esse tempo, em nome de Jesus. O Marcos terminou, pregou sobre unidade, né? Então vamos cantar, tinha uma outra música que nós queríamos cantar, mas não tem sentido a gente cantar a música que nós escolhemos. Então, de acordo com a mensagem, nós vamos cantar essa canção aqui. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, paz do Senhor, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Irmão, diga isso, somos corpo. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Diga: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Dê glória a Deus em todo o tempo, sirva ao Senhor com alegria, desfrute o melhor de Cristo para a sua vida. Você que está em casa, Deus abençoe. Vem para a comunidade, vem para o presencial. Excelente semana, abrace uns aos outros e vamos na graça e na paz do Senhor. Obrigado.